Pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Assunção, auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas. Hoje, para dar uma aulinha sobre um tema chamado representações formais dentro das normas aqui de auditoria financeira do setor público. Pessoal, só para localizar, né? Normalmente em auditoria do setor público a gente divide logicamente o trabalho em cinco etapas. Quais são elas? São atividades preliminares, planejamento, execução, finalização, revisão e relatório. A gente tem etapas adicionais, né, igual a gente tem no manual da IDIAD, que é de monitoramento, que é pós-trabalho. O que que acontece? Normalmente, representações formais a gente aloca ela logicamente dentro da etapa de finalização e revisão. Felipe, mas por quê? É uma norma do grupo 500. Norma do grupo 500, eu tinha aprendido que são normas sobre evidências de auditoria. Evidência de auditoria tem uma correlação ali com a execução do trabalho. Gente, não deixa de estar errado, não, mas vamos lembrar que essa divisão que a gente faz de execução e finalização é uma divisão mais que o auditor faz, ela não está prevista em norma. Então, é para a gente encaixar a lógica do trabalho. E nesse sentido, representações formais, vocês vão ver que a principal representação formal, ela acontece numa data, a gente obtém ela numa data muito próxima do próprio relatório. Então, por isso, normalmente é um procedimento de auditoria, a gente obter essa representação, né? Só que ela acontece tão próxima ali do encerramento do trabalho, na data que a gente. Vocês vão ver que é praticamente quase, dependendo do caso, na mesma data que assina o relatório de auditoria, que a gente coloca ela como uma finalização do trabalho, né? Então, basicamente, pessoal, o que que a gente tem de definição lá da norma para representação formal, né? A norma coloca para a gente que é uma declaração escrita pela administração, ou seja, por quem a gente está auditando, né? Que ele vai fornecer para nós, auditores, para confirmar ou suportar alguns assuntos, né? Então, não inclui parte de demonstração contábil que é emitida para a gente, não é representação formal. E vou colocando em palavras, colocando em termos mais simples da gente. Lembra que lá quando a gente está fazendo auditoria, a gente pode aplicar várias técnicas para coletar uma evidência, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma inspeção para coletar uma evidência de uma existência de um ativo, eu posso fazer um procedimento analítico para ter uma evidência sobre a precisão do saldo de depreciação, eu posso fazer uma observação para ter uma evidência da eficácia operacional do controle, ou seja, da manutenção daquele controle. Isso é bem comum. Agora, tem uma técnica de auditoria que em todo procedimento a gente vai aplicar ela, que é a indagação. Por que indagação? Ué, a gente, auditor já vem do latim audire, né? De escutar. Então, uma coisa que a gente faz muito é escutar do nosso auditado. Para escutar, a gente tem que estar sempre conversando e indagando. Indagação é uma técnica que a gente mais usa no dia a dia. Em compensação, apesar de ser a técnica mais utilizada, é aquela que a própria norma 500 lá já fala para a gente. É aquela que sozinha ela não me dá evidência suficiente apropriada para concluir sobre nada, certo? E onde que entra a representação formal, pessoal? A representação formal, ela é basicamente usada naqueles casos onde eu tenho eu estou fazendo uma indagação, vou ter alguma coisa que vai ser dita ali pela administração, e eu não, aquilo ali é importante para o meu trabalho, ser meio que uma evidência, eu não consigo confirmar isso de uma outra forma viável, que não por outra técnica de auditoria. Então, o que que a gente vai fazer? Se eu só consigo saber isso indagando e a administração me respondendo, vou fazer o seguinte: a administração coloca isso no papel e assina para mim. Basicamente isso. Isso é uma representação formal, certo? Alguns casos que normalmente, por exemplo, na época que eu trabalhava lá em firma do setor privado, que a gente usava muito era, por exemplo, eu vou chegar numa entidade e vou circularizar, por exemplo, bancos e advogados, certo? Eu sei quais são os bancos e advogados que a entidade selecionou durante o ano ali. Às vezes eu consigo ter uma pista no balancete lá dos bancos, mas advogado já é uma coisa mais difícil. Então, assim, para que que eu vou criar um teste para descobrir isso para depois circularizar? Então, pela importância do assunto, normalmente o que que a gente fazia? Quais são os bancos? Ah, tais. Beleza. Não consigo confirmar. Hoje em dia a gente consegue estar lá no Bacen e ver pelo menos os bancos que a entidade tem relação. Mas na época não tinha isso. Advogado. Hoje não existe um cadastro de quais advogados prestam serviço para qual empresa. A gente tem que confiar no quê? Na declaração. Só que como é só a declaração, coloca no papel e assina para mim, por gentileza. Normalmente é uma representação que a gente pega ao longo do trabalho. Essas apresentações, pessoal, elas, igual a indagação, elas vão ser uma evidência para a gente,
mas elas nunca sozinhas vão ser uma evidência suficiente apropriada para embasar qualquer conclusão minha de auditoria em nada. É só para me agilizar a vida em algum momento ou outro ali, certo? Então, assim, o fato de eu ter uma carta da administração falando alguma coisa não muda, por exemplo, o planejamento de teste que eu ia ter para aquilo ali, entendeu? Então é muito fácil. Eu peço, ô, administração, o valor aqui da dívida ativa tá certo? Tá certo. Bem, acabou a auditoria. Então não faz sentido, assim, né? Não, é uma indagação como outra qualquer que a gente colocou no papel porque não tinha alguma outra técnica para aplicar ali e corroborar o que estava sendo falado. Basicamente isso. E é óbvio que a gente não vai colocar isso para embasar uma conclusão nossa de assuntos mais significativos dentro do trabalho, né? Aí é bom senso do auditor também. Agora, existe uma representação que é obrigatória pela norma 580, né? Qual que é vou até voltar a câmera aqui para mim. Qual que é essa representação formal, gente? Vamos lá. Vocês vão se recordar, quando a gente está começando a atividade preliminar de auditoria, a gente faz o quê? É duas coisas que o auditar precisa, né? Ele precisa avaliar que ele tem estrutura de relatório financeiro adequada para auditoria e que ele tem uma ciência barra concordância, né, com os termos e que o trabalho será executado. E quando a gente abre esses termos do trabalho, vocês vão lembrar que a gente elabora ele com base até na norma 210, que tem um apêndice de como elaborar. Lá aparece como. O que tem nesses termos do trabalho? Basicamente, o que vai ser o trabalho? Qual que é a responsabilidade do auditor, a responsabilidade da administração, né, o relatório que vai ser emitido e outros assuntos que a gente achar colocar lá, mas é uma carta que define a regra do jogo, de como vai ser conduzida a auditoria, e principalmente a responsabilidade do auditor e da administração. Lá nas responsabilidades da administração, a gente coloca várias coisas de tempo futuro, né? Tipo assim, a administração declara que vai fornecer acesso para a gente a informações, que ela vai elaborar as demonstrações, que ela é responsável pelos controles internos para gerar demonstrações contábeis, livros de situação relevante. Ela coloca isso tudo lá. Na carta de representação no final do trabalho agora, a gente vai pegar uma confirmação deles que, primeiro, que eles cumpriram essas responsabilidades, estavam lá, que eles tomaram ciência dos principais resultados do trabalho que o auditor comunicou a eles, principalmente na seara ali de deficiência de controle interno e distorções não ajustadas, que inclusive vai uma cédula dessas distorções não ajustadas lá na carta de apresentação. E ela vai pegar isso tudo, botar no papel timbrado dela, assinar e mandar pra gente, falando que ela teve ciência ali, que ela, na verdade, que ela tá confirmando que ela cumpriu o papel dela e que ela tá ciente dos resultados. É isso que é a carta de apresentação obrigatória da 580 que a gente pega no final do trabalho. Então, voltando aqui pro slide, é, essa carta, gente, em que a administração vai reafirmar a responsabilidade dela pela elaboração das demonstrações contábeis e controles internos, que ela forneceu as informações que foram requeridas pelo auditor e as demais responsabilidades dela, eu vou falar exatamente a norma e que é igualzinha aplicado no setor privado. Já vou explicar como o setor privado aplica e que a gente no setor público tem que fazer algumas analogias e adaptações. Vou explicar por quê. Lá no setor privado, essa carta, gente, ela é como se fosse um escambo ali. Eu vou dar o relatório de auditoria e vou pegar essa carta assinada da administração na mesma hora. Até voltar a tela aqui. Ó. Eu só dou o relatório de auditoria se vier essa carta na outra mão. Então vocês viram um comando no slide ali que ela deve ser o mais próxima possível, praticável, da data do relatório do auditor. Lembra, o relatório do auditor é o termo de encerramento do trabalho. Eu assinei o relatório, não posso colocar mais nada ali para dentro do trabalho. Então não faz sentido eu assinar isso e pegar uma carta depois. Não faz muito sentido também eu pegar muito antes que termine o trabalho, porque não é uma confirmação da responsabilidade da administração. Como é que eu vou pegar lá no meio do trabalho? O negócio não terminou ainda, não sei se foi tudo cumprido. Então tem que ser o mais próximo. Lá no setor privado, relatório de auditoria e carta de apresentação tem a mesma data. A gente combina com o auditado qual vai ser a data do relatório de auditoria para ele assinar a carta também no mesmo dia e entregar para a gente. É combinado isso aí lá. E a gente não entrega relatório de auditoria sem essa carta. Guarda isso também no coração que eu vou explicar daqui a pouquinho por quê, né? Aí o que que acontece? Voltando aqui para o slide, essa carta ela tem que identificar as demonstrações também que a gente está falando, né? Qual é a demonstração que depois eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas já que eu estou entregando um relatório sobre alguma demonstração que eu auditei, a carta também tem que fazer referência a essa demonstração. Tranquilo. Por que que no setor privado talvez precise de uma adaptação, pessoal? Pensa comigo.
Lá no setor privado, o pessoal entrega o relatório, pega a carta. Aí vamos pensar aqui. A gente faz auditoria financeira no setor público com a mesma norma que o pessoal usa lá no setor privado, porque é uma norma genérica, né? Não pertence a ninguém, a norma é para todo mundo. Então, a gente faz a auditoria com base nela, mas na hora de dar prosseguimento com essa auditoria pronta, a gente está dentro de um tribunal de contas, né? Uma instituição superior de controle. O que que acontece? Isso aí vai virar um processo. E quando vira o processo, segue um rito processual normalmente previsto no regimento interno de cada tribunal, que pode variar, mas normalmente eles convergem, né? E uma coisa que acontece é o seguinte, por exemplo, aqui em Minas, a gente faz um relatório preliminar, que é praticamente o relatório final, com a única diferença que o gestor ainda não comentou, que a gente é obrigado, lá pela SAI, a pegar esses comentários, e também pela NBCTA 265, que é altamente recomendado. Esse comentário são sobre as comunicações de deficiência de controle interno, não é sobre o relatório de auditoria, não é sobre a opinião, é sobre as deficiências de controle interno que a gente identificou. A gente passa o relatório, o auditado comenta, volta para a gente conclui e entrega de volta para o auditado? Não. A gente, na hora que pega o relatório, na hora que conclui esse relatório, a gente autua ele, ele vira um processo e cai na mão do relator. Quem que vai dar ciência do relatório nessa versão final para o auditado? É o relator. Então eu, como auditor, já perdi o controle do trabalho e não tem como eu querer entregar o relatório e pegar a carta na outra mão mais, porque agora quem está com o relatório é o relator. É o conselheiro relator ou o ministro relator, no caso lá do TCU. E aí, o que que a gente, qual a adaptação que a gente fez aqui para viabilizar a existência dessa carta dos trabalhos? A gente pega ela no relatório preliminar. A gente, que é bem próximo do relatório final, né? Que a gente vai trabalhar ali só os comentários do gestor, mas a gente já fornece ali pro gestor a ideia do que vai ser o relatório, em compensação pega a carta dele falando que ele assumiu a responsa. É porque teoricamente é quase um ponto que a área técnica está saindo do trabalho para entrar o gabinete da relatoria. Então é esse momento que a gente usa ali para obter essa carta. Vou mostrar alguns exemplos para vocês depois aqui. Tá, Felipe, e obtive a carta, então, o que que ela ajudou na minha vida? Eu costumo brincar, gente, quando a gente tem essa carta, é uma obrigação da norma, o fato de eu ter a carta já não me dá grandes ajudas assim. Agora, se essa carta não vier, a vida, a vida vai avacalhar um pouquinho pro lado do auditor e pro auditado também. O que acontece? Olha o que que a norma escreve aqui, né, no caso de ausência da carta. Se a administração não forneceu uma ou mais representações formais, incluindo essa obrigatória lá no final do trabalho, o auditor vai fazer o quê? A primeira coisa que a gente sempre faz quando tem um problema, né, gente? É conversar com a administração. Isso aqui, qualquer norma, qualquer coisa, a gente conversa com a administração. A gente não coloca o problema debaixo do braço e fica com ele. A gente conversa com a administração para tentar resolver. Se não resolver, a norma fala para a gente reavaliar a integridade da administração. Por quê? Gente, não é uma carta que está só para confirmar que eles seguiram a regra do jogo, que eles elaboraram as demonstrações, que eles assumem a responsa, a bronca por isso, que eles passaram as informações que a gente precisava e outros tópicos que eu vou falar. Por exemplo, a gente fez estimativa contábil com base na melhor premissa possível. A gente divulgou todas as operações compartilhadas, todas as ocorrências de fraude aqui que poderia afetar a demonstração financeira, a gente comunicou para o auditor, são coisas que a gente coloca lá para eles assinarem embaixo, que as normas pedem. Aí ele não quer assinar isso, a norma já fala, por que ele não quer assinar isso? Pô, talvez avalie a integridade aí, porque talvez ele tá sabendo de alguma coisa que você não sabe como auditor, e aí o auditor vai ficar o quê? Com aquela pulga atrás da orelha, que na verdade a pulga pode ser um elefante branco passando e chamando o auditor ali, que tem alguma coisa acontecendo. É isso que o auditor vai pensar. Então, assim, o fato de eu ter a carta não me ajuda. Agora, de eu não ter, eu vou levantar essa questão sobre a integridade da administração e se não resolver isso, eu vou ter que tomar ações apropriadas, né? E avaliar o efeito sobre a opinião de auditoria. Eu já adiantei para vocês. Lá fora, não assinou a carta no setor privado, não tem relatório de auditoria, querido. Não vai ter o relatório de auditoria. Ah, mas contratualmente você tem que me passar um relatório de auditoria. Então tá, toma aqui seu relatório de auditoria com abstenção de opinião. Aí lá fora o pessoal morre chamando um negócio dele. Aqui no setor público, a gente é obrigado a emitir esse relatório de qualquer jeito. Então, se não vier essa carta, na maioria das vezes a gente já sabe o resultado. Pô, às vezes, por milagre, pode estar saindo uma opinião não modificada, só que o cara não assina, a administração não assina a carta, por quê? Vai levantar uma dúvida na gente. Às vezes essa dúvida vai ser tão pesada que a gente vai desistir de emitir o relatório de auditoria e vai pela abstenção de opinião. Entendeu? Então, assim,
O fato de eu ter a carta não ajuda tanto, mas eu não ter avacalhar a vida de todo mundo. Então a gente tem que conversar muito com o auditário, a gente já fala lá no começo do trabalho que vai pedir essa carta, o pessoal já ia colocando na ideia que eles vão assinar isso no final do trabalho. Normalmente não tem problema para assinar, não. Normalmente o pessoal assina. Se a gente explica com jeito o que, que precisa, o que, que é importante, o pessoal assina tranquilinho. Não é nada, é igual eu falei, não tem nada demais. Não tem, o fato de alguém assinar essa carta não dá responsabilidade nenhuma a mais para ele do que as que ele já tem. Então, basicamente, não tem motivo para não assinar, né? E aí, continuando aqui, pô, continuando, a norma traz uma. Eu até citei alguns parágrafos aqui, né? Algumas normas lá das NBCTAs que elas pedem para incluir coisas nessas na carta de apresentação formal, ao final, seja durante, ou mas normalmente a gente coloca essa aqui na carta final do trabalho, se for aplicável. Por exemplo, falei com vocês, tem que ter uma declaração lá que essa estimativa contábil com base nas melhores premissas, as informações que eles tinham à época, que eles estão apresentando as informações de parte nacional certinho, que eles apresentaram todos os eventos subsequentes, que eles têm segurança que eles, por exemplo, a norma de fraude, que é uma das mais importantes, né, que todas as instâncias de fraude que eles tiverem conhecimento, eles repassaram para o auditor. Então, enfim, isso aqui está tudo no apêndice da norma 580 também. O apêndice da norma 580 tem o modelo da carta para gente, né? Então, eu acho que a gente pode até já passar para esse exemplo, que acabou a parte teórica aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro na norma, tá, gente? Vocês veem que no apêndice da norma aqui, eu tenho. Lembrando que essa carta, a gente pode passar um modelo para o auditado, mas é como se fosse um template para ele colocar o timbre dele. Ele vai fazer a carta e assinar. Isso aqui é um template que a gente passa para ele, né? Aqui o modelinho da carta, identificando as demonstrações, falando das obrigações dele sobre as demonstrações contábeis, sobre as informações fornecidas, igual mostrou lá no slide, alguns outros pontos aqui até puxa, né? Essas declarações aqui, esses parágrafos, eles já são até endereçados para a norma de origem que está pedindo, né? Por exemplo, 240 de fraude, aqui está pedindo. Divulgamos todas as informações relativas a alegações de fraude ou suspeitas de fraude que afetam demonstrações contábeis da entidade, comunicados por empregados, antigos empregados, analistas, reguladores e outros. Tem, por exemplo, aqui da 550 é parte relacionada, né? Divulgamos os senhores e identidade das partes relacionadas e todos os relacionamentos e transações com partes relacionadas das quais temos conhecimento. Então, sim, assinar uma coisa que já foi feita durante o trabalho. Basicamente isso, não tem mistério nenhum. Tenho dois exemplos práticos aqui para vocês, né? A gente fez um trabalho de revisão limitada, mas na revisão limitada, assim como na auditoria, a gente tem carta de representação. Aqui uma carta de representação da revisão limitada que a gente fez na Secretaria de Fazenda do Estado de Minas. Identificação das demonstrações, pessoal falando da responsabilidade deles, que eles acusam a ciência, né, da responsabilidade pela elaboração das demonstrações, por cumprir os termos do trabalho lá que a gente colocou no começo do trabalho, por fornecer informações relevantes que a gente pediu, acesso restrito a pessoal dentro da entidade, outros assuntos aqui que a gente achou que tinha que colocar na carta, né? Por exemplo, comunicamos vossas senhorias todas as deficiências de controle técnico que tínhamos conhecimento durante aqui o trabalho. E os ajustes identificados e não ajustados também, né? Aqui, apresenta sumários dos ajustes mensuráveis provenientes de deficiências da seção 3 do relatório. Somadas as situações identificadas e não ajustadas aqui no trabalho de revisão. Temos também a carta de apresentação aqui de uma auditoria do projeto Melhor Saúde BH, né, para dar de exemplo aqui de 2022, identifica a demonstração que a gente está mexendo, né, que é uma prestação de contas lá, responsabilidade pelas demonstrações, pelas informações, uma demonstração de fluxo de caixa, não precisa falar de estimativa contábil, então a gente vê quais parágrafos se adequam, né? Que os tópicos que a gente achou é, que eram necessários ser colocados na carta na época, que as pessoas que assinaram, pronto. Quem assina é a administração. Normalmente quem assina a carta é as mesmas pessoas que assinam a demonstração contábil, gente. Então, CEO, CFO, contador lá fora, CFO, CEO, contador na carta lá da empresa. Para a gente aqui no setor público, normalmente é quem assinou os termos do trabalho vai assinar a carta para a gente também, que é o responsável ali, né, pela, a administração, né? É o que a gente faz analogia pela administração, é quem a gente está auditando naquele momento. E governança corporativa é quem deveria fiscalizar quem a gente está auditando, né? Quem deveria vigiar o auditado, em outros casos. As analogias que a gente faz para pegar os conceitos da norma e fazer valer no mundo real.
Então, pessoal, isso foi aqui a parte de representações formais. A gente encerra por aqui. Dúvidas, depois só mandar, tá bom? Grande abraço a todo mundo.